Olá, você que chega aqui no meu canal. Como sempre, é um prazer imenso recebê-lo e dando continuidade no projeto de divulgar para as pessoas do YouTube aquilo que se passa no grupo. Eu quero aqui compartilhar novamente algumas informações que aconteceu no decorrer da semana. Bom, todos vão se recordar de que eu convidei para que no dia fosse feita uma grande meditação, que teria início, às 21h40 e duraria aí somente 10 minutos a meditação. Então eu lembrei as pessoas ali do grupo sobre essa meditação, né? Deixei o recado que a meditação ela seria às 21h40 e terminaria às 21h50, correto? Um pouco aqui abaixo, eu tinha divulgado anteriormente, que foi no dia 5 de outubro, às 9h49, eu dizia, que eu queria estar lembrando as pessoas, mais uma vez, da meditação que ocorreria no dia 11/10. As pessoas ali ficaram empolgadas, ficaram emocionadas para querer, saber e compreender o que de fato aconteceria com elas, caso elas entrassem aí nesse mundo da meditação. Lembrando que a meditação, ela não exige uma postura, ela não exige uma concentração, ela não exige esse tipo de dificuldade onde muitas pessoas têm aí as suas dúvidas acerca da meditação. E até hoje as pessoas vêm me perguntando, como é a meditação? Se existe uma postura para meditação. Se você abrir aí o Google e colocar posturas de meditação, você vai ver diversas posturas de meditações. Só que o que manda não é a postura. O que manda é a intenção da meditação. E a palavra meditação, ela não pode ficar contida, tá? Na concentração. Por quê? Porque no mundo em que vivemos e em tudo que há à nossa volta, e com tudo que há à nossa volta, se torna impossível uma meditação à base da concentração. Então, como é a meditação? A meditação, ela é automaticamente uma atividade de um espaço que você abre para você mesmo. Então vamos substituir a palavra meditação e introduzir a palavra oração, que será a mesma coisa. Por quê? Porque o início de uma meditação você pode fazer de olhos abertos, você pode fazer de olhos fechados, você pode fazer em pé, você pode fazer deitado, você pode fazer se o seu vizinho estiver ouvindo um som absurdamente alto, você pode fazer se algo estiver te chateando, porque é simples a meditação. E quando você olha o conceito da meditação, você vai ver que esse conceito, ele diz que a meditação é para poucos, porque você tem que estar zen. E isso verdadeiramente não existe. A meditação, galera, é uma autorreflexão de você mesmo. É aquele momento que você tira para você ir até o que é desconhecido, certo? Então, as pessoas que fizeram comigo a meditação de 10 minutos, que foi no dia 11 deste mês de outubro, as pessoas depois manifestaram ali grandiosamente as suas experiências.
E algumas até falaram que sentiu algo, mas não foi assim tão extraordinário. E outras pessoas começaram também a questionar o porquê da demora, uma vez que ela está agindo com pensamento. Então, de uma forma abreviada, eu vou explicar para que a pessoa entenda. Então, vamos na meditação ou na oração. Então, agora vamos trocar essa palavra oração para uma oratória individual. O início de toda a meditação, ela se dá através da autovalorização de você mesmo. Então, você inicia uma meditação sendo grato por tudo, sendo grato pelo que tem e sendo grato pelo que não tem. Se você fechar os seus olhos agora, você que está em meio à dificuldade, você que está em meio à procura e à espera de uma resposta, seja na justiça, seja na família, seja no trabalho, seja em qualquer parte da sua vida. Se você fechar os teus olhos agora e dizer o quanto é grato por aquilo que você tem e quanto é grato por aquilo que não tem, e você começar a olhar para dentro de você e começar a entender que você é capaz de superar os seus erros, as suas falhas, e que você é capaz de observar tudo que pode acontecer de bom na sua vida, você abre, certo, a sua energia vital. Porque a meditação verdadeira é aquela que você auto se valoriza, para que depois você possa valorizar aquilo que é desconhecido. Então, quando você começa a dizer o quão maravilhoso você é, o quão belo você é, e que você pode alcançar todas as coisas, a adrenalina e o ânimo interior, ele vai brotar em teu coração. Ele vai dar ordens à sua mente. E as suas esperanças, elas vão ser renovadas. Simples assim. Então, nesse dia, certo, que eu convidei a todos para a meditação, o eixo Tamber do planeta Eleap estava se deslocando. E o que é o eixo Tamber? O eixo Tamber são os portais, certo? Hiperdimensionais que atravessam a dimensionalidade de Eleap. Então são fluxo do que podemos chamar de energia pura. Então, quando aquela energia cruza Eleap, quando o eixo Tamber ele se abre e a energia ela passa por Eleap, automaticamente, durante a meditação, ou seja, durante a sua busca, durante os questionamentos, durante a procura das respostas, você começa a sentir um frescor na sua centelha de vida. E esse frescor que vem da sua centelha de vida, ele vai ditar a você o caminho que você deve seguir minutos depois da meditação. E muitas pessoas, elas se manifestaram, tá, acerca do que aconteceu com ela nas meditações, tá? Então, a meditação, ela é necessária para você se valorizar. Se valorizou? Sim. Agora você vai valorizar aquilo que é desconhecido para você. Então você começa a valorizar o Criador Pai, a Criadora Mãe, que estão assentados no milésimo céu. Fez isso? Comece a valorizar os criadores de cada céu. Após a valorização e o valor atribuído aos criadores, você vai começar a valorizar os que habitam ao mais alto firmamento entre as estrelas, que são os primogênitos dos primogênitos dos primogênitos dos primogênitos. Fez isso? Você começa a agradecer a Eleab,
por ter querido o seu nascimento aqui. Fez isso, você começa a atribuir gratidão à terra, à água, o fogo, o ar e todo esse universo que está à sua volta e todo o universo que você está procurando construir dentro de você. Então, quando você faz isso, você começa a sentir a verdade brotar no seu peito. E essa verdade, ela não machuca ninguém. Essa verdade, ela vai mostrar a você e te conceder o discernimento de saber o que é certo e o que é errado. Porque a nossa consciência, ela é uma consciência prima, ou seja, ela é uma consciência inicial. Somente tornando essa consciência plena e pura é que podemos chegar às respostas e enxergar aquilo que é impossível para as outras pessoas. Então, no dia, eu coloquei o que eu vou compartilhar com todos vocês agora, tá? Nessa leitura, eu coloquei assim: agora às 21h40, quando entramos em meditação, eu senti o renovo da comunhão. O renovo, né, que temos que ter todos os dias. Ou seja, não é somente no deslocamento do eixo de Eleape, no fluxo da energia Tamber, que nós temos que meditar, não. Aquela mesma meditação que fizemos, ela tem que ser permanente, todos os dias. Faça de manhã, antes de ir para o trabalho, antes de iniciar a tarefa em casa, antes de qualquer coisa. Porque quando você reserva e aprende a reservar um tempo para você, você vai sempre aprender a reservar o tempo para outras pessoas também, tá? E durante a meditação, como eu falei para vocês que não é necessário conhecer para desejar o bem, eu pude sentir, através da energia de Eleape, algumas pessoas que com sinceridade entraram em meditação e tiveram ali, com êxito, as suas experiências. Eu coloquei assim: eu pude sentir o desejo de cada um de vocês, ou seja, daquelas pessoas, né? E a resposta que cada uma dessas pessoas perguntavam, as perguntas e a espera das respostas de cada pessoa, eu podia sentir. Eu, naquele momento da meditação, que foi iniciada às 21h40, eu pude sentir, na honestidade da meditação, a felicidade de muitos, e também a dúvida e a tristeza de muitos, tá? E o que eu pude sentir de mais extraordinário, né, após ter visto, né, que muitos ali queriam a resposta para suas perguntas, né, e após ter sentido ali a felicidade de muitos e também a tristeza, conforme mencionado agora, o que é de mais extraordinário é que naquele momento eu dizia, né, que eu tinha, tá, sentido que quando cada um de um todo, ou seja, de todos, eles falaram ao Criador e à Criadora, eu podia sentir uma chama se iniciar, tá, em muitos corações que haviam ali perdido aquilo que é chamado de esperança, que em outras linguagens chamamos de fé, tá? Eu pude ver pessoas se perdoando, tá? Que é algo muito importante, você se perdoar. Quando se perdoa, você libera o perdão. Fazendo isso, se acrescentar, fazendo com que as coisas se acrescentem na sua vida. E o que mais me agradou é que quando eu vi essas pessoas perdoando e liberando perdão, todas elas se lembravam do ensinamento de Arne Toliel. Porque Arne Toliel, ele disse que o amor é conquistado e o perdão é merecido. Assim como o amor é merecido e o perdão é conquistado, porque a ordem do fator não altera o produto, correto? E aqui eu ainda continuei dizendo, né? Vi pessoas
apresentando suas situações individuais e coletivas, que envolvem problemas de família e de trabalho. Vi pessoas chorando, mais por dentro do que por fora. Mas também eu via a promessa daqueles que são verdadeiros, daqueles que habitam no mais alto da criação. Senti os primogênitos dos primogênitos dos primogênitos, dos criadores pai e mãe e dos criadores de cada um dos 1000 céus. Sentir, ouvirem atentamente essa meditação. Depois disso, eu ouvi em audível voz os criadores pai e mãe dizerem: estamos atentos. Então sou grato aos meus amigos e aos meus inimigos, que aqui se apresentam todos os dias. Tá? Sou grato primeiro por mim, que é aquilo que eu tenho ensinado a você, que primeiro você tem que atribuir as coisas a você, e somente assim você vai ter capacidade de atribuir aos outros, né? Depois por todos, por vocês. Porque somente amando, prestem atenção, somente amando a nós mesmos é que seremos capazes de amar as outras pessoas. Seja as que se apresentam a nós com máscara ou sem ela. E essas palavras são de Zamaniel. Então Zamaniel, ele disse, que somente amando a nós mesmos é que seremos capazes de amar as outras pessoas, seja as que se apresentam a nós com máscaras ou sem ela. Eu lembro muito bem quando Zamaniel me disse essa frase. Então eu continuei dizendo, e assim, com essas palavras, eu dou fim a mais um pedido dos 500, que estão representados e representando em cada federação, onde suas moradas eternas se chamam Tereles, tá? Aqui eu deixei algumas imagens representando o que outrora eu tinha falado, Eu coloquei aqui representação do milésimo céu. Se você tem interesse de saber como é o milésimo céu, você pode procurar o vídeo onde eu digo um lugar inexplicável e dou continuidade em um lugar inexplicável 2. Então aqui eu coloquei a representação do milésimo céu, onde desce a água da verdadeira vida para regrar os 1000 céus e seus mundos criados conforme a vontade estabelecida do Pai Celestial e da sua maravilhosa e eterna esposa, nossa Mãe Celestial. Tá? Então aqui é uma representação daquilo que realmente existe lá. E o interessante é que você vê a água escorrer e entrar no que pode se assemelhar às galáxias, correto? Vamos para o próximo. Aqui eu coloquei, a flor de Dalperion. O que é a flor de Dalperion, É a flor que cresce, e é regrada pela consciência plena e pura. Essa flor, você vê aqui, o que seria aí uma bela flor, como a lótus, tá? Você vê aqui o planeta Eleape, você vê aqui a energia da Dalperion. Essa energia da Dalperion tem a característica similar da nossa energia vital, que é a nossa centelha de vida, tá? E a nossa centelha de vida, ela só cresce para o desconhecido quando nós regramos ela através de uma consciência plena e pura, ok? Aqui eu compartilhei uma outra imagem, dizendo e afirmando, não podemos viver sem ir além das moradas onde eles habitam. E é a mais pura verdade, pessoal. Porque quando cada um aqui tiver a sua experiência e experienciar tudo que é impossível, tudo que um dia foi dito que era mentira, tudo que um dia foi dito que era ilusão,
tudo que um dia disseram a você que não poderia misturar, vocês vão ver que, na verdade, tudo existe e tudo vai além daquilo que podemos compreender, ok? Aqui eu coloquei essa imagem e coloquei o título, né? Entre a realidade e a razão. Ou seja, entre o medo e a mentira, entre a saúde e a doença, entre o acreditável e aceitável e o inacreditável e inaceitável, tá bom? Era para as pessoas entrarem em reflexão daquilo que vem acontecendo no mundo e com aquilo que vem acontecendo, evidentemente, na vida de cada um, através das suas dúvidas corriqueiras. Beleza? Então, pessoal, compartilhado aqui agora essa parte, tá? As pessoas me perguntaram quando eu disse assim, né, que eu era grato, nessa parte aqui, né? Eu sou grato aos meus amigos e aos meus inimigos, que aqui, ou seja, no grupo do Facebook, se apresentam todos os dias. Há muito tempo atrás, eu disse a todos, né, que estavam aí me perguntando, né, porque nós tivemos aí pessoas que eu autorizei estar no grupo, tá, já sabendo que ia, em poucos dias, querer bagunçar o grupo e colocar dúvidas nas pessoas, e eu deixei, para que as pessoas mesmas pudessem ver as manifestações e o porquê, né, que o grupo, ele é, como está escrito aqui no canto, fechado, correto? Então, o que eu propus? Vou aceitar as pessoas, e eu sei quem são as pessoas que neste grupo aqui do Facebook repassam as minhas informações para outros grupos, tá? Eu sou ciente disso, estou ciente disso. As pessoas tiram print, né, das postagens que eu faço aqui e compartilham em outros grupos, tá? E lá essas próprias pessoas que compartilham aquilo que eu escrevo aqui viram alvos de chacota, dizendo que são os meus puxa-sacos. Mas na verdade as pessoas querem mostrar, certo? Que no grupo, que aqui no grupo as informações que passo são informações dadas a mim por eles, ou seja, pelos que habitam as estrelas. Porque se você copiar todo esse texto aqui e tudo aquilo que eu falo aqui no grupo e você lançar como pesquisa no Google, não vai dar nada, certo? Porque não existe e nunca existiu essas informações em lugar nenhum. Quando há uma informação já dita, o que acontece? O Google, ele faz a indicação de lugares onde vem ou procede essas informações. Então, muitas pessoas pegam, por exemplo, aqui, ó, né, um planeta chamado Arcos, né, Z984FG, e tenta pesquisar no Google e não acha absolutamente nada. A maioria também pegam, né, o texto inteiro e coloca, né, anexa no grupo, no Google, para procurar, né, alguma coisa relacionada, para ver se alguém, algum dia, em algum lugar, falou essas coisas que do qual estou falando. E a maioria das pessoas, elas param e pensam, né, poxa, como é que ele sabe dessas coisas, certo? Por isso que esse grupo, ele não é aberto para todos, né, mas eu decidi que não através de uma de uma forma de interagir direta no grupo, de algumas pessoas que estão aí no YouTube me assistindo, e muitas delas me assistem por zombaria, mas no fundo, quando acaba cada vídeo, elas ficam querendo o próximo vídeo, e isso é fato. Essas pessoas, elas já estão cedendo, né? Porque muitas pessoas, como vocês mesmos já estão carecas de saber, você que acompanhou o meu vídeo
do primeiro até esse agora, o 125, viu que eu não tenho problemas, né, com ninguém em relação a dizer às outras pessoas, em falar das outras pessoas, porque que nem eu disse para vocês, ainda que seja uma palavra dura de se dizer, pessoas como essas aí são insignificantes para mim. Por quê? Porque eu escolhi isso. Então a pessoa, o ser humano, você, só vai se incomodar quando a outra estiver falando da sua vida se você der razão para essa pessoa. Todo mentiroso, quando ele é desmascarado, vamos dizer assim, ele entra em pânico. Ele quer se justificar, certo? Aí é um ditado no mundo que fala que quem cala consente. Não. Quem cala é porque não dá ideia nem ouvido para outras pessoas. Então, por isso que, com honestidade, eu venho fazendo esse trabalho que tem ajudado aí muitas pessoas, tanto as que estão no grupo como as que não estão no grupo, mas pessoas que me acompanham e me observam à distância, correto? E eu tenho tentado, né, da melhor maneira possível, transparecer toda essa verdade, certo? Fiz algumas coisas que não deveria eu ter feito, como em alguns momentos expor demais a minha vida. Fiz coisas que jamais deveria ter feito, que foi me relacionar com algumas pessoas, dando a essas pessoas credibilidade, porque eu acreditava na mudança dessas pessoas, e acabou que essas pessoas, né, me mostraram ser pessoas como qualquer outra, que não tinham nada a oferecer, a não ser o preconceito por elas mesmas, causando intriga, difamação, calúnia, e o que mais me entristece é ver a vida suja da maioria dessas pessoas, né, que outrora quiseram se atentar contra mim e hoje, infelizmente, não por mim, se eu disser que é por mim, eu estou mentindo, mas pelo questionamento da própria ignorância, hoje estão na merda, certo? Estão na bosta mesmo. E isso não me agrada nem um pouco. E não estão lá, não é porque se levantaram contra mim, não. É porque estão provando para si mesmo que são pessoas, né, ruins, medíocres, né? São pessoas que são indignas do planeta, só que elas não reconhecem isso. Aí, infelizmente, você tem que ignorar todas essas pessoas para que assim o fluxo da sua energia ele permaneça firme e forte, tanto no hoje quanto no amanhã, como no sempre. Então, a todas as pessoas que no inbox do meu Facebook me perguntam, Henrique, nossa, todo mundo fala mal de você, todo mundo fala que você é uma farsa, todo mundo fala isso, fala aquilo, e todo mundo fica naquele auê todo. E você, Henrique, não fala nada nos seus vídeos, você não menciona ninguém nos seus vídeos, você fica na sua, e isso é que me conquistou e me fez dar credibilidade à sua palavra, porque uma pessoa que mente, ela nunca consegue levar a sua mentira para frente, né? O hipócrita nunca consegue levar a sua hipocrisia. O mentiroso nunca consegue levar a sua mentira, né? E isso é uma prova absoluta para aqueles que são observadores, como eu sei que muitos psicólogos, né, e psiquiatras que amam a ufologia e encontraram de alguma forma os meus vídeos no YouTube me ouvem. Os psiquiatras, os psicólogos, as pessoas mais atentas às minhas palavras e mais atentas ao meu comportamento, sabem que o que falo é verdade, né? Porque a pessoa, quando fala a verdade, ela segue em frente, ela não olha para trás. O mentiroso, quando alguém afronta ele, a tendência é ele, primeiro, descredibilizar ele mesmo e começar a descredibilizar a outra pessoa. Então essa é a diferença do que é verdade e do que é mentira. Então por isso, pessoal, eu não me incomodo com grupinhos, eu não me incomodo com essas pessoas hipócritas que estão no grupo, que sabem muito bem
que sei e que estão me ouvindo agora e sentindo aperto no coração, isso é fato, tá? Eu sei de vocês, sei os seus nomes, aceitei vocês de propósito, né, para que vocês pudessem ver que não é só no YouTube que eu falo aquelas coisas, e que não é só no YouTube que eu deixo de falar de outras pessoas. Não, no meu grupo não vai existir, você pode destrinchá-lo do começo ao fim, nunca você vai encontrar uma palavra minha escrita com erros de português ou sem erros de português, ou com letras gritantes, ou com letras normais. Você nunca vai encontrar um texto meu falando mal de canais de YouTube e de pessoas de YouTube que para mim são insignificantes, para mim não são nada, certo? Então, essas pessoas eu permiti que elas entrassem no grupo justamente para elas verem isso. Por quê? Porque, querendo ou não, as pessoas acham assim, o Henrique não fala mal desses canais aí, e nem das pessoas desses canais, é porque ele não fala no Facebook, não fala no YouTube. Mas aposto que lá no Facebook ele fica incitando as pessoas, e estão aí as minhas postagens, né? E qualquer pessoa que já está há bastante tempo, até mesmo esses hipócritas que estão no grupo, até mesmo eles podem afirmar, né, se ainda existe um pouco de verdade no coração de cada um, eles podem afirmar se algum dia eles ouviram ou leram e viram eu falar mal de algum canal ou de alguém. Então a diferença para vocês que continuam me perguntando por que que eu suporto tanta difamação e tanta calúnia e não menciono e nem saio à briga nem para me defender, é porque a minha experiência e o meu convívio com aqueles que habitam as alturas é verdadeiro, certo? Quando você é certo de uma coisa e você realmente viveu alguma coisa, você aguarda a verdadeira justiça, que é se dado pela balança de 4 pratos, que eu tanto mencionei para vocês, certo? E quando o contato é verdadeiro e a outra pessoa te ofende, dizendo que você não é contactado, dizendo que tudo é uma farsa, dizendo que perguntou aos seus mentores se procede verdade no meu relato, essas pessoas, né, que se manifestam dessa forma são pessoas frustradas, são pessoas que um dia sonhou em ter contato. Eu digo que são os amantes da ufologia e os amantes da espiritualidade, certo? Então essas pessoas criam a imaginação na cabeça e quando você, porventura, ataca dizendo que elas são mentirosas e que elas não são contactadas, por elas não serem, elas se manifestam com ameaças, se manifestam denegrindo a sua imagem. Por quê? Porque ela sabe no íntimo dela que ela não é contactada, que aquilo na cabeça dela não passa de uma ilusão, não passa de livros que ela leu, não passa de relatos que ela ouviu. Aí ela junta tudo aquilo, bate no liquidificador da sua mente fértil e produz a sua própria realidade. E essa realidade que essas pessoas aí produzem não tem sustentação, certo? Porque é que nem eu falei para vocês, gente, não existe contato em astral que perdure, certo? Nenhum extraterrestre, ele somente faz contato em astral. Os verdadeiros não fazem isso, tá? Porque eles não precisam se esconder naquilo que é um espaço de mudança alterável, que eu já expliquei diversas vezes o campo astral, como é perigoso. Então, quando você depara com uma pessoa que diz, eu sou contactado, eu viajei, eu sou isso, gente, se alguém chegar e tocar na ferida dele e dizer que ele está mentindo, né, ele vai se manifestar da maneira mais horrível. Ele vai te ameaçar, ela vai te ameaçar, vai haver contenda, aí você tira a prova, poxa, realmente o fulano não é contactado, certo? Agora, as pessoas que verdadeiramente são
quando são agredidas verbalmente, certo? Ou insultadas, elas ficam caladas como eu, porque ninguém tira da minha mente, nem do meu coração, nem da minha vida, tudo aquilo que eu vivi com eles. Então podem dizer que tem provas contra mim, podem dizer que eu sou mentiroso, podem dizer que eu não sou nada daquilo que eu venho dizendo, podem dizer que as minhas experiências nada passam de frutos da minha imaginação, podem dizer o que quiserem, sabe por quê? Porque estou certo do que vi, ouvi e experienciei, certo? Então eu fiz aqui essa, esse, essa, como é que eu vou dizer para vocês? Eu dei, né, melhor dizendo, eu dei essa resposta para muitos porque nem todo mundo ouviu os meus vídeos, né, porque eu já falei disso várias vezes. Então, para frisar aqui, né, eu dei aqui essa resposta em vista das pessoas, né, perguntarem por que que eu não me preocupo de outras pessoas estarem falando, né, mal de mim ou compartilhando aquilo que eu falo aqui no grupo com outros grupos, que são grupos de pessoas que afirmam, né, falsos testemunhos contra mim. Eu vou seguindo minha vida em paz, em harmonia, e quando eu olho para essas pessoas, certo? Quando eu olho para essas pessoas, eu vejo que a maioria estão fracas, indecisas, com medo, perturbadas, preocupadas se vão receber ajuda ou não, com medo de não ter dinheiro para pagar aluguel, nem alimentar a própria família, com medo das picaretagens não dar certo, aí começam a se afligir e começam aí a afligir as outras pessoas. Por isso que no vídeo anterior, o 124, eu fiz aquela indagação para que você tome cuidado, porque nenhuma família estelar jamais vai permitir comércios, tá, de alguma coisa, ainda que o fulano, o beltrano e o ciclano diga, ah, o obreiro é digno do seu salário. Jamais. Jamais. Para começar, qualquer civilização alienígena que eu conheci, e todas as vezes que eu estive ali com os 500 na federação,